Então, pensando nos nossos pacientes, né, que sempre têm dúvida quando vem para fazer o enxerto, ortognática, paciente com e sem fissura, sempre a dúvida e uma coisa que eles não querem saber o que vai acontecer, é se a voz vai mudar, né? Isso é uma dúvida dos pais, dos pacientes também, e isso, para não falar que é frequente, em 99% dos casos eles querem saber o que vai acontecer com a voz depois da cirurgia. Se muda, se melhora, se a voz é boa, se vai ficar pior. Então, pensando nisso, acho que ninguém melhor do que vocês aqui hoje para poder trazer essa informação, tirar um pouco das dúvidas. Eu sei que isso é um mar imenso, né, Sim. de variações que a gente tem, principalmente com a fissura, quando a fissura tá presente no paciente. Então, por isso que vocês estão aqui hoje convidados. Muito obrigado. A via da fala, né? Se apresentem aí, por favor. Melina e Dani, muito obrigado de tá presente aqui hoje. Nós que agradecemos o convite, Sim, né, foi Dani? muito Nossa primeira experiência, assim, apesar de conhecer o Zé há bastante Sim, tempo. sim. E Via da Fala surgiu, assim, como uma dupla, porque a gente divide, né, uma jornada de trabalho tanto na instituição, que é o Centrinho, quanto em consultório particular. Então, em duas é mais fácil, É, né? é como um casamento, então, né? É, É uma parceria de sucesso, é uma né? parceria de sucesso. A gente já fica 40 horas no centrinho, mas o Depois sai resto de lá e ainda vai pro consultório vai para o junto. consultório. Então a gente tem muito tempo juntas, né? Trabalhando junto. Ah, então acho que acabou sendo uma coisa natural essa união fora também, né? Porque já Foi. tem essa Foi. parceria dentro do HRAC, da USP hoje, né? Isso, e até pela procura, né, que acabou acontecendo dentro do centrinho. Poxa vida, não tem fonoaudiólogo na minha cidade, vocês têm alguém para indicar? E se a gente vier para Bauru, vocês conseguem atender? E aí a coisa começou a fluir de uma forma Natural, natural, assim, a né? procura natural, né? Foi o inverso, né? A gente não montou a clínica, né? A gente não criou a equipe Para para oferecer. oferecer. Na verdade, as pessoas foram nos procurando, né? E a E a partir partir daí daí a gente se achou que prontificou a gente a achou que era atender, né? interessante a gente começar a fazer essa parceria e atender. E sabe que pontuando isso, por mais que o centrinho tenha muito paciente, eu atendo muitas pessoas que não passam pelo centrinho, Sim, que têm a fissura, que nasceram com a fissura, que são de outros sim. estados, Sim. mas que já vieram no centrinho, conhecem, mas acaba às vezes. É. Porque se for pôr na ponta do lápis mesmo, falando assim, a família vir para Bauru, dependendo do estado que é, e fazer o tratamento, às vezes sai caro também a viagem, né? Assim como o tratamento também não é um tratamento barato, mas ele acaba sendo acessível às vezes se você pode estar na cidade da pessoa, né? Então, por isso que eu acabei indo para a capital também para atender. Esse foi o motivo. Não fui, comecei lá, eu tive procura lá e comecei a atender em São Paulo e Brasília. Foi assim que foi crescendo. E até o consultório fora, né? A gente vai até falar uma curiosidade. A Sim, gente chegou a sim. atender em São Paulo, né? É. A gente, logo no comecinho, a gente tentou ir para São Paulo, mas como o nosso horário é muito complicado, a gente entendeu que em Bauru a gente podia dar uma assistência muito melhor, a gente podia propor um atendimento muito mais efetivo do que ficar fazendo essas viagens. Então, para a gente não foi efetivo. Então, a nossa sede... E a viagem também é cansativa, né? Eu vou para São Paulo semana sim, semana não, acaba. É a vida na estrada mesmo, né? E a profissão da fonoaudiologia, a gente tem que estar muito disposto, porque é uma coisa que a gente fica muito interage muito com o paciente. É Então, intenso o atendimento. É intenso. Então, a gente tem que estar bem, né? Se a 100% presente ali. presente ali. Essa questão em relação ao centrinho e a clínicas no começo a gente não atendia pacientes do centrinho, a gente tinha que sim esse cuidado ético, né? E a maioria da procura veio de pacientes que não são matriculados no centrinho, que tem fissura, né? Que tem uma anomalia crâniofacial, a gente tem alguns pacientes com síndrome sem fissura e que não são matriculados no centrinho. Agora, assim, eu acho que de 1 ano, 2 desse ano pra anos, cá. é que começou assim ser misto, ter pacientes que também são matriculados no centrinho, mas procuram uma alternativa fora. Eu acho que a né? procura, na verdade, vem mais em relação à especialidade, né? É o que a Melina É falou a no falta de começo. especificidade A falta de nessa parte de especialista reabilitação da nessa voz, área. né? Então, a gente vê pacientes que vão, a gente faz o encaminhamento para fonoterapia na cidade, eles vão para a cidade, eles voltam com o mesmo problema. Aí eles vão novamente, muitas vezes eles continuam a fonoterapia e voltam. Então, quando você não tem um profissional que é especializado nessa área, fica muito difícil para eles terem uma evolução.
Então, esses pacientes mesmo também começaram a nos procurar porque sabem que nós estamos lá dentro e que a gente é especialista, né? Já sabe que é um tiro certo, É vamos um falar tiro assim, né? certo, exatamente. Não vai ficar errando e procurando. É. Porque é cansativo para a família. Eu acompanho vários pacientes desde pequenos, né? Até chegar na hora de fazer o enxerto, ortognática. E quanto mais trata errado ou erra o caminho, cansa o paciente, Demora um cansa a pouquinho. família emocionalmente, porque às vezes Sim. perde dinheiro, perde tempo, é a mãe que tem que ficar atrás, é o pai para lá e para cá. Isso quando erra, começa a desanimar. E a gente vê muito isso, assim, por que não vai pôr o aparelho agora? Espera, põe na hora certa, para usar o menos tempo possível e seja efetivo o tratamento. Para a hora que eu Sim. falar, você tem que usar, ou tem que fazer, eu preciso da pessoa ali junto, né? E acho que na fono é assim. Se ele faz o tratamento e não vê um resultado, ou erra esse caminho, não vê melhora, ele acha que vai com vocês, eu vou lá por quê? Se já tentei e não deu certo. Então, isso cansa o paciente também, né? Demais. Cansa muito. Desanima a família, cansa É. o paciente ele passa um período que ele não quer fazer fonoterapia. Muitas vezes eles voltam para a gente já estando sem fonoterapia há muito tempo, porque já desanimaram mesmo, né? É um Então, desacreditar, desacreditar, né? Mas Mas a comunicação é uma inclusão social, né? Assim como a totalmente. cirurgia reabilita, a voz, você ter uma voz boa, conseguir se comunicar, não ter que ficar toda hora, o que você falou? Sim. Para o não. paciente é ruim isso também. A fala é algo que a gente brinca, né? A demanda de comunicação, ela vai aumentando ao longo do tempo. Então, É. uma criança, ela precisa ser incluída, ela precisa ser compreendida, mas conforme ela vai crescendo, essas exigências sociais só vão aumentando, Sim. né? E a fala é algo que não só transmite o que aquela pessoa quer, mas ela transmite personalidade, ela transmite sentimentos, né? Então, assim, ter uma fala prejudicada é uma imensidão de problemas. Isso sem dúvida. Sim, a ausência de uma fala inteligível, né, que o outro compreenda, faz com que a pessoa se comunique menos. Deixe de ter Deixe de contato ter com outras contato com pessoas, outras né? pessoas. Então, socialmente, isso é péssimo, né? Então, a gente tem muito relato de criança que deixa de participar Não das quer fazer atividades da escola, apresentação, não quer fazer apresentação. Adultos que muitas vezes perdem a oportunidade de trabalhar ou porque escolhe um emprego pior ou que não escolhe um tem que se. emprego até de um nível Função. pior, de É. uma função pior, porque não tem condições de se comunicar adequadamente. Então, isso que a Melina falou é super importante. A comunicação está em tudo, né? Olha o que a gente está fazendo aqui. Sim, Né? sim. A gente está comunicando, a gente está passando uma ideia, a gente está passando uma informação. E para que isso ocorra, a gente tem que conseguir falar adequadamente, né? Sabe Pra que a passar. Melina sempre me ajuda a responder dúvida no Instagram, né? Quando vem essa parte de voz, eu falo, Melina, tá certo esse texto, é isso que eu posso falar. E foi assim até que a gente combinou isso. Teve uma pergunta esses dias que veio de um paciente, falei, não vou perguntar para não falar besteira, né? Porque as pessoas confiam na gente ali. E eu falei assim, porque o paciente ele faz o enxerto e muitas vezes o enxerto vem junto com o fechamento da fístula. Sim. Né? Isso na minha realidade, é o que vem no meu dia a Sim. dia e é a hora que começa. Mas vai melhorar? Então, às vezes o enxerto ele não melhora tanto, mas de não ter a fístula mais no pós-operatório, Sim. já é um controle de voz, já é uma sucção num canudinho que ele vai conseguir fazer. É algumas coisas ali do dia a dia, um bochecho com um antisséptico bucal, ou vai lavar a boca, não sai pelo nariz. Então já começa a ter uma vantagem, assim, além do fechamento da fístula e o enxerto realizado, né? Então, qual que é a hora, aqui como bucomaxilo, que eu devo indicar um paciente para fono, para terapia, ou para os pais, assim, que tem um filho com fissura? Quando ele tem que começar a se preocupar com procurar um tratamento? Porque acho que isso é importante deixar essas pontuado, porque eu sempre falo, ó, qual que é a época de procurar para fazer o enxerto, para fazer ortognática, quando começa, mas para fono, quando que pode buscar uma ajuda? A gente fala, Zé, que a fonoaudiologia ela vai estar inserida, principalmente a gente está falando aí da fissura, né? Desde o nascimento. Então, a gente tem que ensinar esses pais a estimular linguagem. O paciente que não operou o palato ainda, ele tem que ter uma estimulação diferenciada. Operou o palato, a gente tem que fazer o acompanhamento de como foi essa cirurgia primária. Tá crescendo, né? A face está crescendo, os dentes estão desenvolvendo, a gente precisa entender como está essa articulação.
E aí vem essas cirurgias concomitantes. Porque isso acaba sendo em conjunto, porque nessa idade não consegue fazer muito, nem tá falando em pacientes com 1 ano e meio de idade, não consegue fazer um tratamento, uma terapia ali, uma sessão de Mas fono, né? É um Mas jeito de precisa fazer isso em casa, né? acompanhamento, é um É, monitoramento. A é gente uma fala que é prevenção, uma né? A gente, estimulação assistida, sim. né? Mas é Então, tipo assim, se falar errado, não entender, ou quando, porque às vezes a gente como atende paciente que às vezes se comunica errado, às vezes eu entendi o que ele falou. isso. Sim. Acho que vocês devem passar por isso Isso, a também. gente Principalmente dos traduz, pais. Você né? consegue Principalmente traduzir, dos pais, né? A gente sempre traduzir fala que os o... pares são o interlocutor da criança por muito tempo, né? Então, muitas vezes, eles nem percebem que a criança fala tão Porque acostumou diferente. falar, sabe o que quer É dizer familiar, e né? traduz isso, né? Sim. Isso é bom ou é ruim? É É ruim. ruim. É ruim, né? É ruim. É ruim. Porque Mas tem que ele corrigir? tem um problema e que não está sendo, vamos dizer, É reforçado, né? Então, assim, ó, essa pergunta que você fez é muito importante. Tem que corrigir, né? O pai tem que corrigir essa criança quando ela fala. Então, a gente sempre fala assim para os pais, a nossa orientação é assim: se a criança está em processo de fonoterapia, o pai pode estimular os sons que ela já fala corretamente. Então, é como se fosse uma correção, mas na verdade é uma estimulação, Uma uma potencialização do que já é bom. potencialização. Isso. E aquilo que ele ainda não é capaz de falar, a gente deixa um pouquinho de lado e não corrige isso, tá? Para que a gente reforce aquilo que está bom e não reforce aquilo que ainda não foi dado a possibilidade para ele De de saber. saber o caminho, né? Para não Porque se sentir oprimido, às para vezes, não dentro de se casa, sentir né? oprimido, é. Então, quando a Melina fala que tem que atender desde bebê, é porque o bebê, ele nasce, o bebê com a fissura lábio-palatina, ele já nasce com esse acoplamento da Sim. cavidade oral e nasal. Então, existem possibilidades de tratamento preventivo que a gente orienta os Do pais que já fazer vão fazendo desde com a criança pequeno. para que ela possa experienciar situações de pressão intraoral, do arzinho presente na boca, Que é o que ela vai usar quando que for ela vai começar a usar, falar. exatamente. Tá. Aí na depois de presença, operado, né? isso, É. de operar. Depois de Aí operado. ela vai fazendo as cirurgias, né, que foi o que você comentou, e conforme ela faça essas cirurgias, como você falou, fecha uma fístula, faz o tratamento do enxerto, ela já vivenciou essa experienciação dessa presença do ar na cavidade oral. Isso vai ajudando ela no processo de reabilitação futuro. Porque eu gosto de, quando eu falo com o paciente ou com os pais a primeira vez, de traçar um plano do que vai acontecer Sim. e como se fosse assim, você vai ganhando um troféuzinho a cada passo que a gente Sim. vai dando. Para quê? Para ver vantagem, né? Ainda mais eu que mexo com cirurgia, que indico cirurgia e realizo, o paciente não pode fazer a cirurgia e depois ficar pior. Uhum. Porque assim, às vezes passa por restrição alimentar, passa por edema, internação, e daí se eu fiz tudo isso e, o que que melhorou? Não, tô igual. Não pode acontecer isso. Então tem que ter indicação e tem que ter um prêmio para esse resultado, né? Como esse resultado tem que ser como um prêmio para o paciente de melhora de qualidade de vida ou que está buscando chegar aonde ele quer. Então, às vezes não chega no primeiro enxerto, vai depender da ortognática depois, ou vai ter que usar o aparelho para ter o sorriso que ele quer. Sim. Mas tudo assim, por passo, para eles entenderem, né? E fica uma coisa assim, ó, combinado, vamos cumprindo as metas, eu a minha, vocês as suas, para poder chegar no lugar. E com a fono acho que é bem assim também, né? É igual, exatamente assim, né? E se o paciente que você está orientando, ele também está sendo acompanhado com um profissional que tem experiência, né, com um fonoaudiólogo que trabalha na área, para ele é muito mais fácil, né, também de passar por isso. Porque ele vai entender que nesse momento a fala não vai ficar tão boa, porque você não vai poder Tá, por exemplo, com o com expansor. expansor, a fala não vai ficar tão perfeita nesse momento. Ah, mas agora você vai fazer uma cirurgia, vai ter edema, então você não vai falar bem. Então é importante também ouvir do profissional, do fonoaudiólogo, que aquilo é normal, isso vai É acontecer temporário. A gente É fala, uma transição. Isso. a gente sempre fala que é um processo. E que o paciente ele tem que entender o processo. Ele tem que estar bem consciente, né, do processo que ele vai passar, tanto durante a reabilitação de fala, durante o tratamento dele da disfunção Geral. velofaríngea, de uma forma geral. Né? Uma coisa que eu sempre falo, na ortognática isso é sempre mais presente e a gente se preocupa mais porque movimento o palato mole com o avanço da maxila, né? Sim. E a maioria dos pacientes que tem a fissura, a parte de cima acaba ficando mais para trás, né? Às vezes junto a mandíbula mais para frente, mas em quase que via de regra, a parte de cima, a maxila, é mais para trás. Então, para corrigir, dar um perfil melhor e os dentes se encontrarem, a maxila tem que vir para frente. Tem que ser, na ortognática, realizar o avanço da maxila.
eu sempre avalio o palato mole, né? Mas assim, avalio para ver o que eu tenho presente ali, porque não dá para voltar lá atrás na técnica que foi usado para fechar o palato, se é uni ou bilateral, se foi feito junto. Então o paciente já vem pronto para mim. Eu não tenho essa opção de, ó, devia ter feito assim. Não consigo voltar no Aham. passado e refazer isso. E daí eu avalio muito a quantidade de tecido mole do palato mole, né? A movimentação que ele tem durante a fala. E tem paciente que, vamos falar assim, a voz não é boa no pré-operatório. O palato é curto e tem que avançar muito. Eu já busco dividir esse resultado de movimento, dividir esse movimento para, às vezes, não, vamos falar assim, esticar muito a maxila, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que me preocupar com o espaço aéreo do paciente, que eu não posso, às vezes, mandar a mandíbula muito para trás para corrigir. Então, a gente sempre, todo cirurgião bucomaxilo fica nessa luta do limite. O quanto eu posso avançar, o quanto eu posso reduzir, para não piorar a voz, não piorar o espaço aéreo e, no fim, chegar no resultado do perfil do paciente. É bem complicado isso daí. É. Porque é um feeling que a gente tem que ter, de escutar a voz. E por isso que eu falo, cirurgia nunca é decidida de, vamos falar assim, de impulso. Tenho que ver, às vezes eu gravo o paciente falando, eu escuto, eu vejo como que é, eu avalio ele de novo, eu vejo como que está indo isso, e porque se eu, vamos supor, planejar um movimento de 15 milímetros de avanço de maxila num palato curto, eu sei que isso vai demorar muito, vai piorar muito, às vezes, a fala do paciente. Então, tem que limitar muitas vezes esse movimento, porque não adianta chegar para vocês e não, agora a fono arruma. Né? Tem esse lado do que a fono melhora, consegue, mas tem uma limitação que o paciente tem que fazer a cirurgia, às vezes, até para alongar o palato mole. Não existe isso? Olha, Zé, a gente vai esbarrar em dois tipos de situação, então. Eu acho que, na verdade, a gente vai diferenciando isso aí ao longo da conversa. A gente tem aquele paciente que sempre falou mal. E o que é o falar mal dentro da fissura labiopalatina? É ter nasalidade de Isso. voz, ter a voz fanhosa. Aquele que sempre teve a voz ruim, independente do tanto de avanço, essa fala vai continuar ruim. Não vai mudar. A gente brinca assim, é menos ruim e vai ficar mais ruim, se é que existe, né, esse vai termo, ficar- que seria ficar, pior, né? né? Tô É um grau a fazendo mais que isso. piora. Mas assim, ruim é ruim, né? Agora, a gente tem aqueles casos que são bons, porque aquele palato ele dá tudo de si e a gente tem o que a gente chama de fechamento marginal. O que é o fechamento marginal? É aquele palato que chega na beiradinha da faringe, mas consegue um fechamento. Isso. Mantém uma Ali- ressonância adequada. E É. mantém a fala boa, a ressonância adequada, exato. Ali, qualquer avanço é um risco imenso, tá? E a gente tem o outro, que é a fala boa, que tem uma boa extensão de palato, que tem ali o que a gente chama de joelho palatino, que é um fechamento velofaríngeo normal, e que muito provavelmente, mesmo que tenha um grande avanço, ele consegue compensar, porque ele tem estrutura suficiente para isso. Para ser alongado, para ser Agora. mudada a posição. Que Quando seria eu o mesmo falei- caso de um paciente que não tem disfunção Que não, velofaríngea. que não tem Existe o fissura, né? risco, existe o risco. Mas é muito menor. do Exato. que- Só que eu acho que a gente está em dois caminhos, por isso que eu falei que a gente vai dividir as coisas. Uma coisa é você estar dentro da instituição, que existem esses protocolos de atendimento. Sim. Então, o paciente pré-ortognático, ele vai ser avaliado, né, pelo fonoaudiólogo. No particular, a gente tem que se unir enquanto equipe. É. Então, se tem indicação de ortognática, ter a indicação da avaliação fonoaudiológica prévia. E a avaliação fonoaudiológica, ela pode incluir só avaliação clínica, que é o escutar, é fazer alguns testes. É saber o que está presente ali de problemas, né? Isso, Vamos mas falar às assim. vezes a gente precisa analisar essa estrutura e essa estrutura não nos dá muitos parâmetros se a gente olhar só a boca. Essa estrutura ela precisa ser visualizada durante o Instrumento. exame de nasoendoscopia, porque é a visão nasal do palato mole que Durante nos a fala, dá, isso. durante a fala, que nos dá os parâmetros se há uma função normal, se é uma função marginal ou se é já uma disfunção velofaríngea, tá? Então, eu acho que, assim, na instituição, isso parece que já está mais delineado, tenho essa impressão. Tá, sim. Mas, no particular, a gente ainda precisa unir forças, né? Por exemplo, no dia da paciente. fala, vocês fazem esse diagnóstico também, né? Fazemos. A gente tem A gente tem equipes equipe. que Na verdade, a gente conseguem- tem parceiros, né? E esses parceiros a gente chama quando a gente Precisa, a para gente- fazer essa pra avaliação. fazer essa avaliação. Essa avaliação é fundamental, né? Que é a vídeo, que é uma Naso- avaliação naso. nasofaringoscopia. Nasofaringoscopia. Tá?
Mas, independente disso, o que vai acontecer? Então, qual é a resposta imediata para o paciente? Vai haver mudança da voz. Sim. Porque o fato de liberar via aérea já muda as caixas de ressonância, Já muda as né? caixas. Se eu tiver presença ou ausência de disfunção velofaríngea com a ortognática, eu também vou aumentar o espaço nasofaríngeo, Sim. o que muda a caixa de ressonância. Agora, é o paciente entender que essa mudança pode ser melhor e pode ser pior. Mas o pior tem solução. Vai haver melhora, porque eu ele vai acho. respirar melhor, mas pode acontecer dele E falar não é só pior. respirar, né, Zé? A gente Não, teve agora a experiência dos mastigação, relatos da é. Maria Cecília, acho que está sendo tão bacana isso. A estrutura, A mastigação né, função. fica melhor, a deglutição fica melhor. Porque a boca, Função, né? o Você lábio mexe em encosta, função, não tem que forçar o lábio para encostar. A fonoaudiologia pensa muito em função, né, Zé? Então, é importante também que fale que a mastigação também é função, né? Que nós estamos falando de fala, né? Mas quando você reposiciona essa estrutura, você consegue colocar os dentes no lugar adequado. E aí encostar o paciente lábio sem forçar já é Isso, um aí- avanço grande para não respirar tanto pela boca. Aí ele precisa ter uma Nutricionalmente, isso é harmonia, importante, O né? paciente, pra Mastigar falar, melhor. os pais perguntam muito isso pra gente, né? Mas os pacientes, quem come mal, quem come mal, respira mal. Quem respira mal, fala mal. Né? Tudo E tá quase que por ligado. consequência dorme mal, Dorme porque mal, tem uma respiração ruim. Aprende mal, né? Rende mal na escola. Então, assim, alinhar os dentes é super importante, porque ele vai conseguir se alimentar melhor. Porque na ortognática, você imagina assim, a gente mostra, faz uma simulação 3D, Sim. tem todo um protocolo hoje que é muito legal, mas o paciente compra uma promessa. Sim. Ele é simplesmente isso. Ô, Zé, Ele mas não sabe imagina- como ele vai ficar. Porque na hora ele acorda, e assim, o ortognático tem uma coisa engraçada, que o paciente vai para fazer a cirurgia, e no primeiro dia, a única coisa que ele não quer se ver é no espelho, porque Sim. às vezes tá com edema, né? Não tá do jeito que é o que resultado ele final. imaginava. Então, mas daí você fala, mas eu não operei para ficar com a estética boa, daí ele só vê que o dente tá encostando, mas o rosto tá inchado, né? Então tem que esperar. Então eu falo, a promessa vem porque ele vai passando os dias, vai vendo a melhora, e daí, mas eu acho que que chega no resultado. mas eu acho que o paciente ele busca muito também pela estética, né, Zé? Não sei. Busca. Eu acho que a primeira intenção dele essa cirurgia é muito esperada. Os pacientes que a gente avalia, né, Melina? Sim. Eles têm uma expectativa muito grande. Eles não se preocupam muito com a fala, eu acho. A sensação que a gente tem é que eles têm uma busca de estética absurda. Né? A vida inteira deles ele tem, né? É que a gente, E para como eles isso é um reabilitador, fechamento, parece, a gente né? quer um conjunto todo no Sim, final, E né? eles querem, eles buscam isso. Então a gente fala muito de função, né? A gente se preocupa com função, a gente sabe o que ele vai ter de ganho de função com a cirurgia. Mas eles têm muita. Por isso que você falou, esse choque dele ao final da cirurgia é porque eles pensaram que eles iam sair lindos, né? Da Acho que já cirurgia. sai Imediatamente, né? Assim como os pacientes que muitas vezes reabilitados. E tem de que conversar fala, muito isso, vai ficar inchado, é assim mesmo. mas a gente passa pela mesma situação com os pacientes que fazem o retalho faríngeo ou uma repalatoplastia pós-reabilitação fonoaudiológica. Eles a gente entrega pronto para a cirurgia, né? E aí ele volta para a gente contando, eu tô falando pior, eu tô pior, Não tô entendendo, piorei, ninguém tá me entendendo. Ninguém tá me entendendo. Mas é exatamente por isso, passa por um processo de edema. tem que ter... Que vai voltar, né? Vai voltar. Mas o paciente, ele fica desesperado. Então, esses processos de pós-cirúrgico são muito difíceis para o paciente entender, né? A gente entende, né, o E processo. por isso que a gente tem que sempre conversa, explica, orienta. Exato. E a equipe, Pro né, combinado acontecer, né? Eu fico pensando como que as pessoas conseguem trabalhar sozinhas, né? Sem Exato. ter uma não tem equipe como. junto Não tem para como. poder dar esse suporte para o paciente, né? Porque pra mim todo mundo fala, você operou, você é bom, você fez isso. Mas é um mundo de gente atrás, desde quem recebe aqui no consultório até quem pede a cirurgia, quem ajuda na cirurgia, quem dorme com o paciente no pós-operatório. Esse diagnóstico mesmo, né? O fonoaudiólogo, ele não tem permissão para colocar a fibra, né, da nasofaringoscopia. Por isso que tem que alguém fazer, Então né? precisa do médico. E nem todos os médicos, dependendo da especialidade, têm o equipamento. Sim. Então, Porque é caro também, né? O equipamento é caro. Você precisa ter know-how, né, para conseguir passar essa fibra. Às vezes a gente avalia crianças
Não é o caso do ortognático, mas é o diagnóstico da disfunção velofaríngea. Então, tem que ter habilidade, tem que ter aquela psicologia, Jeitinho, né? jeitinho. Às vezes a gente até encaminha Porque gera para um o certo psicólogo incômodo na hora do exame também, né? Não é como Então, é exame parceria gostoso. para todo lado, né? É Mas o por outro médico, lado- é o fono, é o dentista. Então, mas por outro lado, a gente não consegue um diagnóstico adequado se o fonoaudiólogo não estiver junto. Porque ele precisa fazer. Precisa ver o que está acontecendo, né? Não, e dar Durante a as pistas. função de fala. Então, vocês precisa- acompanham o exame, tem que estar acompanhando o Tem que exame estar sempre. acompanhando. Tem que- Esse exame de definição de conduta É em conjunto. tem que ter o fonoaudiólogo. Nós recebemos muito paciente, às vezes de fora, que fez a nasofaringoscopia só com o médico e aí a gente fica sem Não, saber, não é. dá para saber efetivamente qual é a função da velofaringe, porque não tinha um fonoaudiólogo lá para direcionar o exame. Então, o fonoaudiólogo é o profissional que vai fazer o quê? Que ele vai direcionar os sons. Que vai fazer na hora. Isso. Para acertar o teste, fazer na prova verdade. Né? terapêutica. Isso, é isso. Exatamente. É isso, né? Verificar a função, se dando a pista certa, se vai ter o mecanismo velofaríngeo vai ter a função A ou melhor não. resposta. É. Porque Melhor se é só resposta. o cirurgião avaliar, ele vai fazer vogais, né, por exemplo, e ele só vai ver estrutura. Ele o vê que muito a precisa. anatomia, né? o que Ele eu está preciso. preocupado com a anatomia e não com a função. Então, ele não vai fazer. Quando a gente faz junto, a gente consegue ter a visão da estrutura e da função. Só com o médico, ele vai ver só a estrutura, se é passível de operar, de reoperar, né? O que vai O indicar, que vai né? indicar. Então, o fonoaudiólogo é fundamental nesse exame. E que hora que chega do tratamento que vai para prótese ou vai para uma outra cirurgia? A gente tem Porque que... tem uma hora que decide Tem que isso, ter né? uma hora. É, na É na aquilo definição que de eu falei para conduta, né? vocês, é desse acompanhamento prévio desde as primeiras cirurgias. Por quê? A criança vai fazer a palatoplastia primária por volta dos 12 anos de idade. Do meses. Mesmo. Do primeiro ano de idade. é. Nossa. Senhor, Bem 12 tarde. anos, não. 12 meses, Anos perdão. 2000 a gente já tá... 12 meses. E a partir daí que ele começa a desenvolver fala e linguagem. Então, antes disso, o bebê só balbucia, É. chora. E essas primeiras palavrinhas, elas já nos dão grandes Pistas, assim. pistas de como foi essa cirurgia, de como está esse mecanismo velofaríngeo. Se a partir daí a gente vê que a pista é porque a palatoplastia não deu certo por N motivos, né? Cicatrização, tipo de fissura, fissuras Amplitude, né? amplas, É. musculatura tênue, agenesia de musculatura. A gente vai ter processos de pós-operatório infecciosos, por exemplo. A gente Desistência já de sutura, tem né? isso. Abrir os pontos no pós-operatório. A né? gente já tem indícios de que aquela Esse criança paciente. vai precisar passar por tratamento. É. Agora, qual tratamento? Que foi essa pergunta É. que você fez. Cirurgia ou prótese de palato? A gente precisa saber quando essa criança vai colaborar para esse exame de nasofaringoscopia, para que o cirurgião plástico, junto com o fonoaudiólogo, identifiquem essas estruturas remanescentes e entendam se isso é passível de uma nova cirurgia. A prótese de palato é a última opção. É quando não tem possibilidade cirúrgica. Tá. E aí ele vai para prótese de palato. Não é uma opção. Não chega e dá a opção de cirurgia Não. ou prótese. Não é, uma não é dessa forma. indicação. É uma Não. Indicado. indicação É Quem da indicado. faz essa equipe. definição é a equipe que está fazendo a definição de conduta. Porque Eu- eu sempre penso assim, quanto mais mexer na maxila durante o crescimento dela, a gente sabe que atrapalha o Pior. crescimento. Então, às vezes é melhor esperar isso Sim, para, tipo, faz a ortognática e depois volta a pensar nisso, sim. para não diminuir o crescimento ou não é assim? Não, não. Não. Não é uma regra. Não. Não, porque a gente está pensando na palatoplastia em véu, em palato mole. E aí Em extensão não tem... de palato Isso, mole, e aí né? não vai ter tanta influência no periósteo, que não vai ter tanta influência em crescimento. O único É o problema- contrário. Na verdade, o fonoaudiólogo briga para que isso aconteça o mais precoce possível, para que Pra ele não possa atrapalhar o desenvolvimento desenvolver da fala. isso. E, Tá. na verdade, a única preocupação que eu vejo é que quanto mais cirurgias o paciente faz, aí com relação ao palato ele vai ficando mais tenso, ele vai ficando mais cicatricial, né? Então, cada vez ele vai ficando mais difícil de realizar o processo de reabilitação. Tá. É aquele, Mas, aquele tiro certeiro que você falou, Zé. Então, assim, não pode ficar
tentativa e Tenta- erro. Tentativa e erro. Eu acho que quando a gente fala em processo cirúrgico, eu acho que essa é a palavra de ordem. Tem muitos pacientes que fazem muita cirurgia. Sim. Tá? A gente às vezes escuta pais falando, mas eu prefiro a cirurgia, mas eu prefiro a cirurgia. Talvez não tenha a dimensão Do que é a cirurgia, né? de que se eu fizer 1, 2 cirurgias, é uma situação. Se eu fizer 3, 4 cirurgias, eu vou criando uma situação física, estrutural, totalmente Piora do diferente resultado, né? do tecido. Porque é um tecido que cada vez que vai ficando mexido, então, é aquilo que você falou. O certeiro é assim, ó, então eu vou operar novamente, mas se eu tiver certeza Do que esse resultado. resultado vai ser efetivo e positivo para o paciente. Porque todo Senão- remédio é um veneno em Isso, dose alta, né? Isso. E a prótese de palato, eu acho, nesse momento, apesar dela não ser A primeira opção, é, né? o carro-chefe, né? Eu queria falar outra palavra, mas é isso, né? Ela vem para poder evitar que essas cirurgias ocorram de uma forma repetitiva. E aí dar a possibilidade do paciente entrar num processo de reabilitação para voltar para o cirurgião numa situação mais confortável, mais segura, para que ele faça uma nova cirurgia já certeira. Aí nós estamos entrando nessa questão. Voltar a fazer cirurgia, mas de uma forma certa. Mas né? por que eu perguntei? Porque pra gente acontece o quê? Vem para avaliar enxerto, vocês sabem disso, né? Tem uma janelinha ali, que o paciente vem para avaliar enxerto, tá usando a prótese e tem que usar um expansor. Nossa. Daí Você a nem mãe me fala fala. assim, o paciente São tá as falando minhas tão brigas. bem, tem que tirar a prótese agora. Pra nossa, gente. E eu falo assim, perdeu toda uma terapia Zé, realizada. Eu vou te falar uma coisa. Mas não Daí- perdeu. A Não, não é gente vai- perdeu. acho que Não, porque teve o uso por uma fase. Isso. Mas É onde Eu não- aperta nosso coração. Nossa, É a pior fase. A minha assim. clínica é de criança no centrinho. porque quando eu Quando vejo esse isso, paciente chega e vocês vêm falando para mim que tá na hora de deixar a prótese de palato para começar um processo, para preparar. Para falar para a mãe. Não, para a gente também é muito difícil, porque, veja só, quando o paciente chega para a gente para prótese de Falo, palato, mãe é paz, né? Assim, mas mas quando o paciente chega para a gente, depois dessa definição de conduta, para a gente iniciar o processo da prótese de palato, da confecção, a família já vem com muita expectativa, porque a expectativa já foi ruim quando foi para fazer a cirurgia e foi negado. Então, aquela questão que eu falei, a família não entende. Aí ele vem para a gente iniciar a prótese de palato. Aí tem o processo de adaptação, a criança se adapta, fica super bem, Fala a família bem, acredita. interage mais na escola, tá Começa indo a melhor. melhorar, entra no processo de reabilitação, quando ele é adequado, a criança vai, flui. Aí chega na idade que vocês dão a notícia que precisa. Pra gente, a gente fica com o coração partido, porque a gente sabe que a criança, ela, por um período, ela vai ficar sem essa possibilidade de suficiência. Porém, Zé, o que eu acho muito importante a gente falar para os pais é que se a criança já estava usando a prótese, se a criança já estava bem com a prótese, possibilidade de uma fala boa, ou desse processo estar muito caminhado de reabilitação, ela passa melhor por esse processo. Então, ela passa por esse processo de ficar mesmo que fique sem a prótese. E quando ela volta, a gente recupera muito rápido. Porque a criança aprende a regra da fala nova, né? Ela já tem, mas já falou bem, né? Isso. E aí, quando ela volta para esse processo, a gente retoma o processo de fonoterapia muito mais tranquilo. Então, eu vejo assim, começar o processo de reabilitação, né, na possibilidade de começar o processo antes do enxerto, eu vejo como melhor para a criança. Mas talvez não seja sempre bom, porque eu falo assim, às vezes acabou de pôr a prótese e tem que avaliar. Podia ter expandido antes, por exemplo. Né? Às vezes, vamos esperar um pouquinho, vamos adiantar, acelerar a expansão, em 6 meses faz o enxerto e daí começa? Ou é ruim isso também? Tem a questão da depende da ancoragem, né? Porque Às às vezes não tem não dá, ancoragem né? para expansão. O nosso problema é sempre Pra fala. o tempo certo, que a ortodontia, né, consegue Alinhar isso. A gente se a fica gente bem... for se basear em protocolos internacionais, que é o que a gente faz, né? Sim, Que é o que dá sim, certo sim. lá fora, a gente traz para cá. A reabilitação de fala ela tem que acontecer o mais precoce possível. Essa fase inicial escolar, né? Porque assim, ó, você vai
vai fazer o enxerto por volta de 9 9 anos de anos. idade. Só que com 6, ela está em fase de alfabetização. Criança que Criança com fala 4 já ruim, estão É. cobrando. ela vai ter, não é certo, né? Mas ela pode ter uma possibilidade ruim da linguagem escrita também, né? Porque você se apoia na fala para escrever. E aí, se Pelo você não feedback tem uma auditivo, fala né? boa, você vai Vai ter mais dificuldade. dificuldades. Então, tudo que for antecipar esse É processo de sempre fase melhor. escolar é Sempre melhor. melhor. Então Zé. pode ser que seja assim, ó, vai usar a prótese em 2 etapas. É normal. É normal, Pode é ser uma coisa normal. normal. Não é Pode. perdido o Mas, serviço, ó, então. Não é Porque eu perdido. tinha muito isso na cabeça de ser um trabalho perdido de vocês, assim, tipo. Ô Zé, só uma curiosidade, a gente também tem paciente mais velho que faz o uso da prótese antes da ortognática, Sim. faz a ortognática e volta para a reabilitação e volta bem, Hum. tá? Então não é só a criança também que fica sem prótese por um Não, período. sim, a gente falou O criança, adulto mas também. também Mas o usam adulto prótese, sente né? também, né, Zé? Porque Sim, às vezes está sente. trabalhando, às vezes estuda. A gente tem paciente que é juiz, a gente tem paciente que está fazendo medicina. Que depende da que voz para depende pra trabalhar, né? trabalhar. É. Mas por um período eles sabem que. Eu Mas, acho- mas foram reabilitados. O Sim, que sim. eu levo dessa conversa é assim, ó, se a equipe estiver integrada e Interagindo. o paciente e a família entenderem todas essas etapas de tratamento, nada é traumático, Não. porque ele já sabia, né? E Então, e é temporário, sabe que tem Temporário. um. é por isso sobre a solução. É. Então, É. voltando, né, a sua pergunta Hum. inicial lá. Ah, mas aí depois, então, eu avanço a maxila na ortognática e vai piorar a fala? Sim, é ruim dar esta notícia para o paciente. A não Mas- ser que ele opte em não fazer a ortognática, ao fazer a ortognática e piorar a voz, a gente vai ter que solucionar a voz, Sim, né? sim. E é possível, né? É. Ou com uma nova cirurgia, ou com a prótese de palato e sempre pensando na Não, reabilitação a gente tá falando só da fonoaudiológica. fissura, mas tem vários pacientes que, por exemplo, quanto maior a discrepância, às vezes maior vai ser a acomodação que ele vai ter no pós-operatório. Então, por exemplo, força muito para fechar a boca, a mandíbula é muito grande Uhum. e não só da maxila ser para trás. Mas a ortognática muda tanto que a língua tem que se acostumar, Tudo. o ponto da onde a língua vai Tudo. bater para falar. Então, às vezes, Tudo. a fono não é só para quem tem fissura, né? não. E às vezes, Eu brinco, Não é? né, Zé, que eu tenho mais amigos dentistas do que com fonoaudiólogos. certeza. Mas por quê? Meu marido é dentista, a gente trabalha com Com dentista dentista. dentro da É. sala Todo, odontológica todo. na prótese de palato. A gente trabalha muito próximo. E é É. bem isso, né? Tudo vai mudar, que mudar a cavidade oral muda o posicionamento da língua, a Harmonia, né? sensibilidade dessa língua, o que vai trazer alteração nas funções, E sabe né? que quando eu comecei a gravar vídeo, ainda na pandemia que a gente começou a dar mais atenção para isso, pelo menos eu, foi assim, né? Que ainda a Renata Resina, né, fono, Que é uma ela graça. me ajudou muito em melhorar a coisa que eu falava errado, e ela fez um intensivão comigo ali. Ela sempre cuida dos pacientes quando a gente precisa também. Sim. E ela me ajudou muito nisso, porque às vezes tem coisa que você fala errado, tem coisa que você precisa melhorar. Tinha um monte de exercício que ela passava. São hábitos, né? Não era nem pra eu ter parado, mas tem coisa que faz tempo que eu não faço. Mas Porque melhora mesmo. Todo mundo melhora, pode melhorar, na melhora. verdade. Todo mundo né? pode Sim, melhorar. sim. Essa é a palavra, Zé. Todo mundo pode melhorar, É. basta querer. Né? Basta e entender. entender qual é o momento de investir naquilo. Os meus pacientes que são mais Os os adultos, eu falo muito isso. Eu falo assim, olha, a criança ela não tem muito poder de decisão. O pai querendo que ela passe por esse processo de reabilitação, ela vai passar, pronto, É. acabou. O adulto, ele pode definir. Então, na prótese de palato, por exemplo, é um tratamento que é penoso, porque você tem a fase de confecção e adaptação. E aí a gente brinca, você vai embora com aquele trambolho dentro da boca, que o Homero falava, né? É um piano que vai ficar Era no eu que meio da sua falava. Ela só sala. não lembra. É. Era exemplo meu. Vai ficar no meio da sua sala te atrapalhando. E se você não tiver o professor de piano, se você não tiver, Não vai te ajudar em nada. aquilo não vai te ajudar em nada. Só que eu tenho pacientes adultos que estão assim, final da faculdade. Ah, daqui 6 meses eu apresento meu TCC. Prestando Então, assim, concurso. vamos passar pelo processo de confecção, mas aí faz isso da sua vidinha aí, que é prioridade vida, no né? momento, e depois você investe na fonoterapia e pega a fala como, não, isso é minha prioridade agora, né? A fala é O adulto, ele importante. pode optar em quando Quando fazer. fazer. E a gente tem paciente que volta para o tratamento adulto, né?
veio Muitos, criança, muitos. usou muitas vezes a prostipalato, a família desistiu do tratamento. Quando ele faz 18, 20 anos, que ele consegue Tem uma condição ter de uma voltar, condição de né? voltar, eles pedem para retomar o tratamento com a prostipalato. Porque uma coisa que eu acho que o diferencial de vocês é muito grande, acho que isso tem que ficar exposto, né? É a questão do intensivão, né? Porque cirurgião é assim, né? A gente gosta de resolver no dia e quanto... não dá pra fazer, tipo, num dia tudo, né? Todo Não. paciente que vai pra cirurgia, já não dá pra fazer o máximo que der junto, A né? intensiva, E a fono intensiva, acho que ela é isso, né? A fono a intensiva, fono- o nome é É esse. intensivo. A fono intensivas foi um Divisor de águas, né? crescimento, assim, né? Eu tô no centrinho Mas isso desde já tinha ou é a ideia de 2004. vocês O fazerem meu nesse... doutorado, Ah, Zé, foi nisso. tá. A fonoterapia intensiva começou no Centrinho, já existia, eu peguei relato de 2008, Então, 2007. não, 2004, Quatro, quando ó eu lá, tá vendo? entrei. Mas é novo isso, Então, então. novo. Porque o Centrinho 2004. tem mais de 40 anos, né? Sim. Sim, Aí ela sim. foi sendo feita de uma forma isolada. Fazia um paciente, né? O histórico é esse, tá? Porque, pra quem não sabe, o Centrinho no começo era assim, né? Vinha um paciente, ele ficava mais de um mês aqui. Morava. É. O serviço Paciente de- social arranjava emprego para ele ficar em Sim, Bauru. É. É. Então, naquela época que começou, fazia um esporádico, depois, né? Porque o paciente ficava muito tempo. Eu tenho relato no meu 3 doutorado meses. de paciente 3 um meses. ano. Ficando em morando. Bauru, no Tem hospital, paciente com que atendimento. mudou para Bauru para fazer esse tratamento intensivo. Depois ele foi se estruturando com o passar do tempo. Em 2010, quando foi a primeira turma de residência, Você fala virando o protocolo? não é um protocolo, ele já era meio estruturado, mas ele foi se Não era rotina. organizando, Não era rotina, organizando. tá. Aí foram fechando os números de sessões, ele foi se estruturando, quantas pessoas vinham, começaram a vir grupos de paciente, não só um. Então, aí a gente começou a montar módulos, né? Aí o serviço de prótese de palato, quando eu cheguei, já estava se estruturando, né? Para fazer isso. E aí isso foi se tornando grande. E o programa de fonoterapia intensiva, na época que eu fiz o doutorado em 2016, 2016, né? 16, até esquece, né? Porque a gente começa com Alzheimer. Eu fiz um levantamento de 200 e quase 300 pacientes que tinham passado pelo processo. Quer dizer, naquela época, né? E eu posso me gabar, que eu acho que eu vi Foi quase todos. todos. E aí ele só parou na pandemia. Então, a cada ano a gente trazia 2 turmas de paciente, julho e janeiro, nas férias escolares. Então, você imagina O tanto de paciente que tinha aqui. paciente que aconteceu, E isso né? foi uma solução espontânea, porque a terapia, diferente da odontologia, Zé, ela precisa ter frequência, né? Eu não faço uma terapia a cada um mês. Isso não existe. não. Para um novo aprendizado, e é um ato motor complexo, a fala é um ato motor complexo, eu preciso de repetição. Porque é uma habilidade, né? É uma É uma habilidade. habilidade a ser conquistada. E ela precisa ser repetida. E aí a repetida. gente começou a pensar assim, poxa, todos os pacientes não moram em Bauru. Era um ou outro que morava em Bauru. Eles têm que ficar um período aqui. E aí a gente vivenciou muito isso na pele. Você trazia as crianças, inicialmente era um mês, essas crianças chegavam na 3ª semana, elas choravam de saudade do cachorro, de saudade do pai, de saudade dos Às vezes ficando em colegas. pousada aqui E em aquilo hotel, né? começava a não render mais. E aí a gente falou, poxa, para que tudo Isso não dá, isso? isso não dá. Vamos reduzir para 2 semanas? Por que não uma semana e a gente trazer mais número de sessões durante o dia? E aí hoje a gente tem na nossa cabeça, né, Dani, uma coisa muito bem estruturada, que é uma semana, 15 sessões. 15 a 20 sessões. Manhã, tarde e noite. 15 isso. Manhã, tarde e sessões, noite. se você for pôr isso em relação à fonoterapia tradicional, são 4 meses Em uma semana. em uma Só semana. que Em 5 dias, né? E Em com uma 5 dias diferença, úteis. né, Zé? Que eu acho que isso tem que ficar claro. A criança sai do que ela está fazendo, não vai na escola, né? Dá uma paradinha na vida dela, não tem os amigos e fica imerso. É uma imersão no processo. Então, ela se Acho que para qualquer família, 5 dias é mais foca. palpável, assim, né? A gente tem Muito. visto que isso tem sido a solução. Uma semana é a solução. E a gente paciente consegue vem, dar a família pontapé consegue. inicial, que a família consegue dar continuidade e junto com o profissional da cidade. Porque às vezes o profissional da cidade também não vê rendimento, não vê progresso. Fazendo, às vezes, uma vez por semana. Porque é né? uma vez por semana. Então a gente brinca, né? A gente te ajuda a dar esse empurrãozinho e aí a coisa consegue Vai. fluir melhor. E uma né? outra opção, Zé, também, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que contar, que a gente vem contando, né?
que é a questão da fonoterapia online. Hoje, teleatendimento. Também, né? o conselho já regulamentou isso. Isso começou na pandemia, mas não parou, né? Então, muitas vezes essa família não tem o profissional na cidade, vem para cá fazer a terapia intensiva e fala, pá, e agora? Como que eu continuo isso? Então, nós vamos continuar online. Então, a gente faz os acompanhamentos online, uma vez por semana ou 2 vezes por semana, dependendo da Sim. disponibilidade da família, mas essa família continua a estar assistida. Então, ela não volta para a cidade e perde assistência. Aí, agora eu estou sozinha. Não, né? continua tendo. Continua tendo, até conseguir voltar para o novo módulo, fazer novamente uma semana. Então, existe esse apoio incondicional para a família que eu acho que é muito importante. Então, ela tem 2 caminhos. Ou ela volta para o profissional da cidade, Ou continua online, né? orientado, a gente passa as orientações para o profissional da cidade, ou ela continua online. E um último fato, que eu acho que é muito importante, a gente trabalha, que eu acho que é fundamental, com a orientação da família. A família que vem para a terapia intensiva, ela não vem, o paciente entra na sala, é atendido e ela vai embora. Não, essa família participa, ela é parte do processo Ela é da treinada para ajudar. treinada. As Porque mãezinhas as falam, mães... eu acho que agora eu já sou meio Fonoaudióloga, Ah. vou fazer fono. Porque não adianta também eu pegar essa família, isolar essa família do tratamento e depois falar, olha, ele fez isso, 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 tchau. Faz um Treina. diplominha para as mães levar, assim, ó. Olha, Mas uma essa ótima mãe ideia. vira muito fonoaudióloga. Eu acho que o pai orientado, ele ajuda 100% no processo. Ah, com certeza. Porque ele vai gente fazer brinca, parte né? disso. Ele não fica ausente, ele não fica disperso. Porque nesse- filhos são treinados por nós. Assim, a gente treina os filhos. Exatamente. Isso. Você não é modelo para o seu É. filho? Então você só pode. Mas como que ela vai ser Modelo e modelo? treinador, né? Porque eles buscam o que a gente faz para... Isso. Então, a família sabendo dar continuidade nisso, é uma família esperta, é uma família que sabe identificar os sons de fala, é uma família que fala pra gente, acho que ele fez um soquinho, acho que ele fez um raspadinho. Então, é uma família orientada. Então, a família faz parte do processo. Eu acho que isso é fundamental. Se a família não fizer parte do processo, e muitas vezes até do adulto, né, Melina? Às vezes o adulto vem com a Eu mãe, preciso da esposa, É, preciso da noiva, namorada, a gente já teve do noiva, namorado. namorado. Junto, mas né? é um processo, a gente fala muito em processos. E assim, eu penso muito que assim, a comunicação ela não existe se não tiver o outro. Eu não me comunico sozinha, Sim, sim. né? E alguém tem que Então, avaliar Você isso. não fica né? gravando vídeo no celular para se Se eu escutar, não né? tiver E o outro tem que avaliar. e o outro vira um apoio, a comunicação não acontece. Verdade. E é um processo, né? A gente explica para a família que é um processo, que tem que passar por esse processo. O processo não é de uma hora para outra. O E é um processo inclui as cirurgias. Inclui etapas que não podem deixar de ser cumpridas, né? Mas eu acho que a criança bem trabalhada muito cedo, a família muito orientada, é uma família diferenciada. Porque eu acho que é por isso que é sucesso, né? Por isso que tem procura e por isso vocês estão prosperando cada vez mais com Olha, isso, eu né? queria que nosso dia fosse um pouquinho mais Maior, longo. Nosso dia precisava ter mais horas. Mas assim, é muito enriquecedor. Sinto assim, isso às vários vezes, dias também, viu? De sair do centrinho, vir pro consultório, viajar de exaustivo, semana. né? Mas a gente, por outro lado, assim, quando a gente recebe um feedback positivo, nem todos são positivos, mas a maioria ainda bem, é essa questão, assim, de não deixar essas famílias perdidas, porque o que a gente sente é que eles estão desamparados. E quando encontram profissionais que têm a vivência, que E sabem os ajudam, né? protocolos de tratamento e que podem auxiliar nesse processo, eles se sentem um porto seguro. Eu acho que essa é a nossa missão, né? Quem escolhe trabalhar com pessoas é servir. Vive de servir. Vive de servir A área o da outro. saúde é muito assim, né? A gente Se a pessoa escolheu não isso, gosta né? de servir, Não. de ajudar, não. Tá na área errada. É, Vai fazer outra coisa. aí tem que fazer outra coisa. Não, É, vai ganhar dinheiro com outra coisa. sim. A gente, nessa área, a gente traz muito a história da família, as dificuldades que eles passaram. A gente não pode esquecer isso, mexe né? com frustrações, né, Zé? Porque A família, ela traz Muitos todo chegam machucados, né? Sim. Sim. Se a gente pegar essa família que já vem com esse histórico, que já vem com tudo que passou, né? Já caiu em muita situação. E a gente não dá uma atenção, então a gente brinca, a gente é um pouco psicóloga, a gente é pedagogo, porque a gente Sim. ajuda um pouquinho a orientar na questão da escola. Então a gente acaba sendo tudo para aquela família naquele momento. Isso não existe, né? Né? E eu brinco que quem atende paciente com fissura, com uma formação,
tem que gostar de ter a família grande, porque só aumenta. A gente vai Eles começam agregando, né? A gente tendo essa vai- confiança e falar e quer ver. E a gente acompanha esse paciente, ele faz Ao longo parte, da né? Ele tá na vida, nossa né? rede social, ele tá fazendo parte da Já, nossa eles vida. conhecem sua história, sua família. Sabem tudo, sabem Sim, tudo. sim. Né? Mas Isso isso é é normal, bom, é A normal. pandemia foi esse divisor de águas também, né? Foi, Da foi. gente fazer uma exposição do conhecimento maior, É. né? Eu Mas é vejo bom, como esse paciente ele positivo. fica mais perto da gente. É. Eu acho importante. Não, Ele foi tem que se sim. sentir acolhido. É, Eu acho que esse acolhimento é importante. foi sim. Bom, a gente vai deixar o contato de vocês também do Via da Fala para o pessoal aí procurar. Eu sei que muita gente Obrigada, Zé. tem essa procura e quer achar um bom profissional para seguir, né? Sim. Eu acho que era mais ou menos isso que a gente tinha que falar, né? Foi Acho que foi muito muito bom a bom, conversa. foi. Passou rápido, não sei nem quanto tempo que deu, mas Sei. foi um bate-papo bem legal aqui. Eu acho que rico de conhecimento, acho que isso é importante, né? Para quem busca saber o que fazer. Informações, Porque eu vejo, é chato às vezes, todo mundo, vocês também passam por isso. Toda fissura, às vezes ela é igual na classificação, mas no Sim. que ela influencia no paciente, Totalmente. então às vezes eu sempre respondo as coisas, depende. Porque às vezes se eu não ver, isso. às vezes é a mesma fissura, é do mesmo lado, é o mesmo paciente, sim, é menino ou é menina, mas muda muito de acordo com a amplitude, como foi feito. Sim. A gente fala isso na reabilitação. Então certo? Às vezes as alunas perguntam pra gente, mas elas são iguais? Não, não são. É difícil, é até difícil pra não gente é. explicar um processo de reabilitação, porque tem detalhes muito diferentes de E às caso vezes pra caso. você não consegue saber o que vai ter que fazer, a fissura é assim, fala, não, se eu não ver, eu não sei. Às vezes pode ser de unilateral, mas o palato ser bom, pode ser uma fístula grande, pode faltar um dente, então Ele pra é gente... só pós-forame. Não, mas peraí. Então tem que saber, isso é todo dia. Vocês também isso, né? Sim, Depende. Tudo Depende, depende. tudo depende. E a gente gosta de protocolo, seria legal ter, não, é assim, sempre uma linha reta, mas eu sei que não é, aí depende mesmo. A biologia cada 2 mais paciente 2 é não é individualizado, 4, né? A gente Não. fala isso. Não, cada paciente é individualizado, Por isso que é tão importante um diagnóstico diferencial, né? É isso que você falou. O diagnóstico diferencial, ele é fundamental para dar o caminho, né? Tanto para uma cirurgia, para um aparelho, para bons parceiros É. também, né? Porque Pra ter se eu não sei, Pra somar, na isso verdade. não é ruim, Às vezes o mas paciente, eu ele sei vem- quem buscar, né? E às vezes ele vem com alterações, por exemplo, de alimentação, que eu preciso de outras avaliações, neurológico, que eu preciso de uma avaliação. Então a gente tem que ter na cabeça que a gente precisa de mais pessoas para dar um caminho seguro para aquela família. Às vezes não, a gente sozinha consegue uma parte, mas não consegue como um todo ajudar. E a gente tem que seguir encaminhando esse paciente. E eu acho que assim como vocês, eu também ainda tendo fora e outros lugares, isso é um mundo, você fala assim, é um mar enorme a ser conquistado ainda. É uma área enorme. Muita gente ainda precisa aprender sobre tratar em outras cidades. Tem espaço demais em outras cidades, outras Nossa, capitais. A fonoaudiologia pra- é muito pobre ainda na área, né? Muito nova, A né? gente só consegue encaminhar com segurança, né? Para quem fez residência, porque Pra quem teve a estudou. vivência dentro da Porque instituição. uma coisa né? assim na fono como na odonto, na pirâmide, tem muito profissional, mas o que chega lá, que consegue atender, ajudar o paciente com malformação ou nessa parte de reabilitação, Sim. são É poucos muito profissionais. Muitos profissionais se recusam, né? Que Eu não sei se você gostam, ouve essa recusa, né? A gente escuta muito isso, sobre recusa do dentista que não quis pôr a mão, do médico que não opera Não, nessa e área. às vezes era coisa que, se você tirar que ele tem no nome ali, a fissura presente ou não, o tratamento é igual. é igual. Não muda Eu vou dar nada. um exemplo bem Sabe, rapidinho. A prótese de palato, ela tem a parte anterior que é uma contenção, Plaquinha, né? uma placa de plaquinha. contenção móvel. É. A gente pede para ir para ortodontista só fazer o ajuste, porque ela precisa ficar com retenção. Se ela não tiver retenção, Ativar um pouquinho o grampo, ela né? fica com báscula e o paciente não vai ter o benefício efetivo da prótese. O paciente volta para Bauru, às vezes, Só para ajustar um grampo. ajustar um grampo, porque o dentista não quis colocar a mão porque foi feita em outro lugar. Então, a gente tem alguns E a gente limites, precisa né? divulgar tudo isso Que e é fazer uma- com que a gente tenha uma rede Uma maior, rede, né? Precisa De ter. apoio para essas famílias. E dentro da fonoaudiologia, profissionais que não tenham medo do desafio, né? Porque muitas vezes o profissional não teve isso na graduação e ele acha que isso é um desafio tão grande que muitas vezes ele não quer tentar.
Então, a gente tem dificuldade desse profissional na cidade por causa disso. Mas a gente está disponível também. Não, com Sim. Fazer certeza. parcerias. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do chá. Foi uma A conversa passou delícia, super sério. rápido. Foi. muito Sabe que esse bate-papo pode acontecer outras vezes, né? Com Que certeza. acho que é inesgotável essas dúvidas de pacientes nossos aí Com certeza. para ajudar nisso daí. Muito obrigado por vocês terem se disposto aqui a vir gravar e acho que dividir informação. Acho que isso é o mais importante, o mais bonito da profissão, da gente não reter, dividir. certeza, sim. Com certeza vai chegar alguém que precisa e isso volta pra gente como uma boa ação. Tá bom? Obrigada. Obrigada. Muito obrigado aí Zé, mais uma foi vez. ótimo. Foi ótimo. Adorei. Valeu. Obrigada.